Está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, o seguinte: Antes, santificai a Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vós. Meu irmão, minha irmã, santificar a Cristo como Senhor no coração significa viver de maneira que quem convive conosco perceba em nós o mesmo Espírito de Cristo, os mesmos princípios de vida. Acostumamos-nos com um cristianismo caracterizado por afirmações teológicas, por certezas e juízos, certo e errado, bom, ruim, agrada, desagrada a Deus e tantas outras coisas mais. Mas empobrecido do amor que tanto marcou o ensino e as ações de nosso Senhor Jesus Cristo. E marcou tanto ao ponto de João, o discípulo amado, compreender e declarar em 1 João capítulo 4, versículo 8, Deus é amor. Sim, ele declarou enfaticamente, Deus é amor. Às vezes, percebo que nos ocupamos mais de zelar pela liturgia que nos agrada do que termos disposição para amar o nosso próximo. Achamos que o culto é a liturgia, quando, na verdade, é a maneira como nos relacionaremos com Ele. A liturgia da adoração cristã acontece na vida e nos relacionamentos. Há tanto tempo coamos mosquitos e engolimos camelos, como nosso Senhor Jesus Cristo falou em Mateus 23, versículos 23 e 24 para os ultra-religiosos, os escribas e fariseus da sua época, que mosquitos nos parecem camelos e camelos muitas vezes nos parecem mosquitos. E elaboramos formas de falar sobre Jesus, mas em muito pouco imitamos Jesus em seu exemplo, em ações ou em atitudes. Santificar a Cristo em nosso coração acontece na medida em que imitamos Jesus, na medida em que o Evangelho ganha vida em nossa vida e não somente espaço em nossa memória. Amar, cuidar, respeitar, ser gracioso, ser misericordioso, tudo isso são marcas de que isso está acontecendo. O Evangelho em nossa vida nos fortalece de um jeito que nos leva a andar de cabeça erguida e confiantes, mas sempre humildes e convictos de nossa indignidade. Tudo por causa do amor e graça que nos comunica. O Espírito de Deus nos faz ouvir a voz de Jesus com mais frequência e ela sempre nos desconcerta para nos consertar. Fica muito claro que não devemos atirar pedras em pecadores, pois somos um deles. E se entendemos bem o Evangelho, como o apóstolo Paulo, sabemos que somos um dos principais pecadores. O apóstolo Paulo falou isso em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Nós sabemos que não fomos apedrejados porque Jesus nos defendeu. Sabemos também que estamos de pé, se é que estamos, pelo poder que Deus concede aos fracos, conforme 2 Coríntios 12, 10. E tudo isso nos anima e dá esperança. Olhamos com confiança para a vida por causa do amor de Deus, por sabermos que Ele jamais nos rejeitará. O apóstolo Pedro acreditava que essa esperança gerava interesse. Afinal de contas, há uma beleza nela que falta ao mundo sem a graça de Cristo. E diz o apóstolo Pedro que devemos estar prontos para esclarecer a quem se interessar as razões, as motivações que nos levam a crer no Senhor. Você tem percebido esse interesse por aí? Parece que as pessoas estão cansadas de religiosos e da religião e talvez estejam a cada dia se desinteressando por esse tópico. Nós precisamos mostrar a elas, através de vidas, de exemplos, de ações e atitudes, que há algo mais.
As Sagradas Escrituras inspiram ideias sobre uma beleza que há em Cristo e que precisa estar em nós também. O apóstolo Paulo diz de um perfume, um bom perfume de Cristo, que deve envolver os ambientes que frequentamos, que deve exalar no ambiente por onde nós passarmos. Sejamos essa presença viva do Evangelho. Sejamos fragrâncias de Cristo. Precisamos aprender a amar e amar mais até aprender. O amor é o segredo. Portanto, devemos amar a Deus e as pessoas como Jesus disse que deveríamos fazer. Há quem diga que pregar apenas amor não basta. Mas Jesus disse que sim, que basta, e basta mesmo, porque Deus é amor. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.